Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para mais um podcast da revista Elite, o Elite Podcast. Muito prazer, eu sou a Lu Vilela e aqui é o Nath. Vamos lá, Nath. Olá, obrigado, Lu, mais uma vez pelo convite maravilhoso de vir aqui participar do Elite Podcast, que com certeza é um sucesso. E eu sinto honrado em poder participar de mais uma entrevista sua aqui. Hoje nós temos aqui uma convidada, né, Nath? Muito especial. Ela é fisioterapeuta, mestre em ortopedia, RPG, especialista em Vinyasa Yoga. E o que vem aí nessa conversa nossa de hoje? Hoje nós vamos falar de uma atividade milenar que vem fazendo com que muitas pessoas se procurem conhecer melhor por dentro o seu eu, de uma prática de atividade que vai fazer você ter um controle emocional melhor, um equilíbrio melhor. Então é uma atividade muito interessante e hoje com certeza vai ser empolgante poder entrevistar uma pessoa tão importante igual essa. De quem estamos falando? Maria Estela. Maria Estela está aqui com a gente, né, Maria Estela? Olá, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz, me sinto muito feliz e honrada de estar aqui com vocês, de estar com a revista Elite e principalmente me sinto muito feliz em poder levar esse yoga como ferramenta de vida para todo mundo, para todos os ouvintes e as pessoas que te acompanham por aqui. Estou muito feliz, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Hoje nós vamos aprender muito com você, com certeza. É um assunto que a gente sempre ouve falar, né? Inclusive tem várias perguntas para você relacionada, né, à sua área. E a gente gostaria de saber, começando, qual é a relação da yoga com a frequência emocional? Então, a prática de yoga, ela trabalha você no seu corpo físico, mental, sutil e energético. Se você pensa que você tem só essa massa de músculos, ossos e tendões, você se engana. Porque, na verdade, você tem um corpo energético e prânico em volta de você que é muito maior. Os cientistas acreditam que o nosso corpo energético, o nosso corpo sutil, seja até maior que o nosso corpo físico e denso. Esse corpo sutil está relacionado com a sua frequência vibratória, com a sua alma, com a sua aura, com a sua energia. Então, independente de religião, independente da religião de cada um, isso é a nossa frequência vibratória. E a hora que essa frequência se abaixa e o seu corpo fica encurtado, restrito, as suas articulações restritas e sem movimento, essa luz, ela não tem por onde fluir, ela não tem por onde permear. E aí vem o que, Lu? Cansaço, cefaleia, ausência de raciocínio, diminuição de foco, clareza mental, raciocínio lógico. Então, o yoga, como ferramenta de vida, ele consegue te entregar tudo isso, unindo o seu corpo físico, que você conhece, que é essa massa, com o seu corpo sutil e energético que fica à sua volta. E isso é muito bacana, porque a gente está unindo o seu físico com o seu energético e o mental também. Tudo é energia, né, Maristela? Tudo é energia. E aí, isso, através dessas técnicas, a gente consegue fortalecer o ser humano, te tornando, os praticantes de yoga, eles ficam pessoas mais fortes, mais resilientes, mais estáveis emocionalmente. Então, às vezes, um problema à sua volta, que tem uma dimensão grande, que você se identifica com ele, ele passa a ficar menor, mais aceitável, você consegue contornar, você consegue ter discernimento, clareza, foco mental e raciocínio lógico. Muito legal. Além de trabalhar todas as questões do físico, que é aí que todo mundo conhece, né? Que é o ganho de força, equilíbrio, flexibilidade, alívio de dores nas costas. Então, assim, é uma filosofia de vida milenar que existe, os primeiros relatos de antes de Cristo, mas os relatos em escrito há 7.000 anos atrás, ela existe há 7.000 anos atrás, mas só agora ela conseguiu chegar aqui pra gente do Ocidente, né? Visto que a população está doente. Então, a população doente procurou mais o yoga. Pois é, os dias de hoje eles estão bem conturbados, existe um problema muito sério que a gente enfrenta, que a gente vê, que a gente lê, que hoje é a saúde mental das pessoas. Os dias modernos acarretam esse tipo de problema hoje a todas as pessoas. A gente sai do serviço e não conseguimos, talvez, desligar a chave do serviço para chegar em casa de uma outra forma. Não consegue. Pois é, essa essência que a gente encontra no yoga hoje, a gente consegue fazer com que a nossa vida seja um pouco mais leve. A gente consegue entender o que é o certo e o errado, ou o mais e o menos? Sim, certamente. Aí é a etapa final das práticas do yoga, que a gente chama de samadhi, que é a expansão final da consciência. Por que é importante você ter um discernimento? Isso que você falou, você ter a consciência.
É importante, eu vou responder vocês com uma parábola que uma professora minha indiana contou pra gente no início do curso. Um samurai, ele estava andando à procura de uma resposta que todos nós procuramos e que você também em casa procura muito, que é achar onde se abre as portas do céu e as portas do inferno. E esse samurai caminhou por dias, meses e anos, até que ele chegou em um templo. E nesse templo estava um praticante de yoga, e esse praticante, esse guru, praticante de yoga, estava de costas, e ele me disse, mestre, perguntou ao mestre, eu queria saber como eu faço para abrir as portas do céu e fechar as portas do inferno. Aí, na mesma hora, esse mestre disse para o samurai, você é um mendigo, você está todo sujo e maltrapilho. E samurai não é assim, né? A gente sabe que o samurai vem de uma casta de alta, né? Da alta sociedade, nobre, né? De uma nobreza real. E aí, o samurai, na hora, ficou todo enraivecido. E quando ele ficou enraivecido, ele levantou a sua espada, pronto para guerrear com o mestre. E ele falou assim, como você ousa falar isso de mim? Eu caminhei anos e anos, dias para chegar humildemente até você, perguntando como eu fecho as portas do inferno e abro as portas do céu. Aí o mestre, na mesma hora, disse a ele, agora, nesse momento, você abriu as portas do inferno, perdendo a sua consciência e deixando a raiva tomar conta de você. Então, é nesse momento que a gente abre as portas do inferno. E isso acontece, gente, de uma forma muito corriqueira e de uma forma muito dinâmica ao longo do nosso dia. Ao longo do nosso dia todo, portas de céu e de inferno estão se abrindo pra gente. Exatamente. E qual que é a chave? Qual que é a virada de chave? A tomada da consciência. A tomada da consciência de quê? De você não se irritar, não se estressar, não ir com ego, não querer modificar o mundo à sua volta, não se enraivecer com trânsito de lavras, né, gente? Trânsito, fila de supermercado. O elevador que não chega. O elevador que não chega. O marido que não agiu da forma como a sua expectativa de vida, como você colocou uma expectativa para ele. O seu filho que não fez isso. Os boletos que você tem para cumprir. Os prazos que você tem que entregar para sua chefe. Os e-mails que você tem que responder. Se você não agir com uma consciência plena diante de tudo isso, o que acontece com você? As doenças. O que acontece com você? Aí você já abriu a porta do inferno. Porque, na verdade, não existe céu e não existe inferno. Céu e inferno são aqui, no agora, na nossa vida. Não existe isso. Então, o que é o fato de você estar próximo a essa abertura de porta? É a não tomada da consciência. A partir do momento que você se analisa, se autoanalisa, você pode, ao longo do seu dia, porta do inferno se abriu? Ela se abriu, porque você está na vida. Você pode dar um passo para trás, recuar, respirar, tomar sua chave de consciência e assim fazer escolhas. Escolhas assertivas e decisivas ao longo da sua vida. Assim como não entrar com a expectativa e ego nas situações, porque a partir do momento que você entra na neutralidade e na imparcialidade dos fatos, você entra de uma maneira muito mais sábia, muito mais nobre, muito mais bacana, porque o yoga acredita que não existe a dualidade. Sabe o que é a mente dual? A mente dual é aquela que está lá no certo e no errado, no bem e no mal, no bom e no azar, que está naquela energia pesada de kármica. Isso não existe, né? O karma negativo não existe. Como que você faz para neutralizar um karma, igual muitos acreditam, né? Isso é karma. Nossa, eu estou passando um perrengue. Como que você faz para neutralizar um karma? Você neutraliza um karma buscando a equanimidade e a neutralidade nos fatos. Então, você vai entrar nas situações da vida de uma forma neutra e imparcial, sem deixar o seu ego falar por você, sabe? Sem deixar corrigir. A Lu posicionou essa garrafa dessa forma e não é correto. O correto é ela sim. Mas então, por que não aprender com essa situação que para mim é errado e para Lu é certo? Então, em vez de você julgar o outro, você aprender com essa situação para você viver melhor. Aí você vai aprender, você vai evoluir como pessoa e você vai estar se lapidando como ser humano, né? Que é também um dos objetivos da prática de yoga. É a lapidação para tornar os seres humanos melhores para eles mesmos, para o mundo à sua volta e para o universo na qual a gente tem uma conexão. Pois é, nós estamos aqui ouvindo você falar
E é um assunto muito interessante, né, Lu? Porque todos nós precisamos de alguma coisa para ter uma vida mais leve, mais feliz, mais tranquila. E todos passam por essas situações que ela citou agora, no nos dia a dias de dia. hoje, E são várias vezes, né? Sim, várias vezes. ao E dia, olha só, né? a gente está lidando com vários estímulos. A população está doente do excesso de estímulos. Então, você trabalha com a tela, você está no computador, você está conectada e você chega em casa, você vai descansar? Não, você vai pôr em dia a sua rede social. E em vez de você fazer a higiene do sono, que é aqueles 30 minutos, dá uma desligadinha, 40 minutos né? antes, não. Mais Você está tranquilo. lá cumprindo prazos, respondendo e-mail, respondendo sua chefe, acabando de responder as suas obrigações diárias como na rede social, colocando em dia. E aí a população fica doente, porque que horas do dia você parou, respirou e resetou a sua mente? Então, é o bombardeio de estímulos que está adoecendo a população, que é o burnout, né? Que está muito em vogue agora. O burnout, que é você viver do lado de fora. Então, você vive doente. Com isso, a sua frequência cardíaca subiu, a sua pressão arterial subiu, o seu sistema nervoso simpático está funcionando a 1000 e você, com um padrão curtinho e respiração curtinho de ansioso, que é aqui no peito. Em cima do peito. Olha, você que interessante. respirando usando a musculatura acessória da respiração e não a musculatura correta, que é a respiração diafragmática. Certo. Então, qual que é a forma correta de Qual respirar? é a forma correta A forma de se correta de respirar? respirar é aquela forma que você respirou quando nasceu. E que a vida te desaprendeu de respirar. É a forma dos bebês. Que é aquela respiração diafragmática que você inala, crescendo a cicatriz umbilical à frente. E, por último, o que sobe é aqui no externo e costelas. Aí, na volta, desce costelas, entra a cicatriz umbilical. Então, a respiração correta é exatamente essa. Você inala, crescendo a cicatriz umbilical à frente. Por último, o seu externo e toda essa região da clavícula sobe. Ao exalar, essa região se adentra e cicatriz umbilical também se adentra. Então, é o padrão respiratório completo que a gente fala. Respiração diafragmática. E essa respiração, se você fizer ela nasal e longa, ela trabalha o seu sistema nervoso parasimpático, que diminui a pressão arterial, diminui batimentos cardíacos e acalma você, te traz lá para dentro. Só que, gente, pensa que nem respirar mais a gente está respirando. A gente também não aprende isso, né? Da forma correta. Eu falo, por isso que é importante você estar aprendendo com quem sabe lhe ensinar, porque olha para você ver, através de uma respiração, através de atitudes que a gente tem no dia a dia, isso vem trazendo o quê? Doenças. Sim. Vai acarretando uma série de coisas que às vezes você não sabe de onde vem. E o yoga, como ferramenta de vida, ele une tudo isso. E essas doenças, você falou muito bem, Lu, que são as doenças de causa psicossomáticas ou psicológicas. Quais que são as causas para as doenças de causa idiopática, né? Que o médico vai lá, não se sabe a causa. Então, a raiva, a dor. Lembra lá do início da porta do inferno? A raiva, a dor, o ego, a irritabilidade, a ansiedade, o medo, a culpa. Então, são todos pensamentos que podem te dar várias doenças. Gente, eu poderia citar aqui uma lista, dentre eles, fibromialgia, dores no corpo, nódulos espalhados pelo corpo, porque a musculatura contrai, endurece, nódulos nas articulações, gastrite, problemas de pele, acne, que está muito relacionado com o emocional. Se liga um no outro. E aí vai, né? Então, por aí a gente pode ir até para as patologias, né, como câncer, por exemplo, que tem um fundo psicológico, tem um fundo psicossomático que nós e conversamos emocional. esses dias sobre isso. Nós tivemos uma convidada que falou tudo isso que você está falando na parte de o emocional. Tanto de doenças que ele não traz para uma pessoa através do emocional. E isso é muito difícil, né, Maristela? A gente trabalhar isso no dia a dia. O que você pode falar para a gente melhorar? É muito difícil, porque no dia a dia a gente não para, né, Lu? Então a gente só para, você só pausa, você só desliga a hora que você entra numa metodologia que vai te direcionar esse conforto, né? Então, o que você pode fazer no dia a dia, que eu oriento de muito prático aqui para quem está assistindo, são as técnicas respiratórias, que são simples e que são acessíveis para todo mundo fazer. Então, aí tem as técnicas respiratórias, o yoga chama de pranayama. Então, essas técnicas respiratórias, elas podem ser feitas a qualquer momento, por qualquer pessoa. Então, sentiu que você está impactada, que você está com a respiração curta, fecha os seus olhos, respira profundo e a partir daí você já vai perceber que os seus batimentos cardíacos, você faz aí um ciclo de 5 a 10 respirações, você vai perceber que seus batimentos cardíacos já acalmaram
E tudo vai conseguindo se resolver com mais oxigenação no seu Você cérebro. podia gravar um vídeo pra gente depois colocar no Instagram da revista, né? Ou ela pode fazer alguma coisa para a gente mostrar para as pessoas uma atividade para a gente relaxar ou alguma coisa assim. A gente pode fazer Se possível, no final né? agora, Isso. claro, com todo prazer. A gente pode eu vou fazer adorar. sim. Maristela, Pra gente poder fazer um reset Ótimo. mental. Porque com isso, Lu, a hora que você para, você consegue fazer um reset mental. Então, O que é o reset que pois você é. faz no seu computador lá Pois da é. sua casa? Não é liberar HD? Isso, Liberar no telefone a gente externo, faz. Então, o que é liberar espaço? Então, a gente consegue fazer isso com a mente. Como? Pausando os pensamentos. E a gente pode deixando fazer isso ganhar sozinho em espaço. casa? Você ensinando aqui, a gente consegue fazer Consegue. sozinho? Quem estiver acompanhando em casa hoje pode fazer aqui, Ótimo. né? Vai ser super legal. Eu posso conduzir vocês a um breve reset. Muito bom. me fala uma coisa, Maristela. Nós estamos conversando aqui, você está mostrando para a gente que o yoga, você praticando ele, você vai ter um melhor controle mental, você vai evitar, porque eu estou sentindo que até o uso de medicamento vai melhorar se eu tiver uma qualidade de vida diferente do que eu levo Perfeito, hoje, sim. como exemplo, né? Sim. Agora eu queria saber, está me parecendo que essa atividade, eu não sei se eu posso chamar assim o yoga, essa filosofia, se nada mais é do que a união do indivíduo com ele mesmo. Está me parecendo Perfeito. isso. A isso. definição de yoga é isso, é união. União do que com o quê? União desses corpos que a gente falou lá no início da Aham. abertura, né? O seu corpo físico, o seu corpo mental, o seu corpo espiritual e o seu corpo energético. Então, através de caminhos que a gente solta no seu corpo físico, você se eleva lá no seu corpo mental, espiritual e energético. Imagina se você tem um quadril muito fechado, um quadril muito encurtado. Se você tem a coluna muito fechada e encurtada, onde que você acha que a sua energia flui? Porque além de você ter nervos físicos, sabe? Igual nervos e veias que a gente tem no corpo físico, a gente tem também alguns canais de energia que são chamados de nadis. Nadis são canais sutis que Nadis. conduzem... Nadis, N-A-D-I-S. São canais sutis de nervos que conduzem a sua energia, a sua frequência vibratória. Só que se você tem um corpo muito impactado, rígido e encurtado, por onde essa energia vai fluir, vai permear? Nossa. Ela não passa, ela é bloqueada. Ela para Aí dentro o da que gente. acontece? As Cansaço, doenças. Angústia. Cansaço, angústia, exaustão Preguiça. mental. Exatamente. Baixa libido. Então é você não ter energia, não ter ânimo, não ter tesão pra vida, sabe? É você ser aquela pessoa encurtada, impactada. Aí as alunas amam. A hora que você faz uma prática de abertura de peito, abertura de quadril e você ganha espaço, é completamente diferente a qualidade vibracional. Se a gente medir uma aluna chegando no yoga e uma aluna saindo do yoga, ao nível de vibração, né, É o muito índice de diferente. vibração em hertz, ele eleva até mais de 500, 600 hertz. E se você vibra abaixo disso, se você vibra 20 hertz, 10 hertz, você está vibrando muito baixinho, você está vibrando na doença, na escassez. Nossa, Eu interessante. queria voltar um pouquinho. Há quantos anos você se envolveu? Eu comecei, yoga. eu sou praticante de yoga há 19 anos, desde que meu filho mais novo nasceu, eu comecei a praticar por excesso de ansiedade. E daí eu comecei praticando, como praticante, eu fui buscar para mim um auxílio de vida e eu me apaixonei com essa filosofia. E o yoga veio para mim como um presente de Deus. Um dia, numa academia, um professor de uma academia aqui de Lavras, ele me disse assim: você pode dar uma aula de yoga? Porque eu muito apaixonada pelo yoga, apaixonada pelo Instagram, acho lindo as posturas. Eu tirava foto das posturas, eu praticando, Ai, eu já vi. colocava os nomes, Muito isso é muito legal. antigo no meu Instagram, colocava os nomes e por que servia a postura, mas eu nem era professora de yoga ainda nessa época. E aí esse professor de academia chegou e falou assim: você pode dar uma aula pra gente de yoga lá na prefeitura, pro CAPS? Eu falei assim: mas eu não sou professora de yoga. Ele falou Olha, assim: a não, energia te vai. convidando Você aí. é tão otimista, suas posturas são tão bonitas, você fala tão bem, vamos. E aí, na época, minha professora ajudou, a gente pautou uma prática. Quem era essa professora? Eu fui, a Bianca, que hoje ela não mora aqui mais, ela tá no Sul. E aí, eu fui, dei a aula. Quando eu terminei a aula, eu falei: gente, meu Deus, é isso aí que eu quero. E aí eu comecei a estudar, fazer cursos. Hoje eu tenho mais de 500 horas de especialização. Estou sempre fazendo cursos, estou sempre em contato com profissionais daqui do Brasil, de fora do Brasil, e sempre estudando em busca de levar o melhor para as alunas e para os praticantes de yoga. Então você Aí- fala com tanta... E aí, Desculpa, pode e finalizar. aí eu me encontrei nessa prática e eu queria levar isso. E comecei a dar aula, então, depois que eu dei esse curso lá na prefeitura, comecei a dar aula na minha casa. Eu ia dar aula
para uma pessoa, uma vizinha minha amiga, na casa dela. Eu falei assim, eu posso te dar aula, eu vou dar aula na sua casa. Ela me mandou mensagem, falou assim, pode ser na sua casa, na segunda de manhã? Eu falei, pode. Ela começou lá em casa, aí depois de uma semana eu já tinha. Ela falou assim, posso levar uma amiga? Eu já tinha lá 5 alunas, depois 30 alunas, depois hoje eu tenho em média quase 100 alunas aí que passam lá em casa semanalmente. E como você trabalha isso com 100 E na pandemia, alunas? isso foi um boom, sabe? Porque aí na pandemia todo mundo quis. Então, agora eu já tô bem mais assim, eu já tenho os meus métodos de descansar, de não me envolver com a frequência das alunas, com a frequência que eu recebo. E para mim, dar aulas de yoga, eu poderia dar aula de yoga um dia inteiro. Para mim, eu sinto um enorme prazer, sabe? Eu faço por amor, porque eu amo e porque eu quero transmitir essa filosofia de vida para quem pratica, sabe? Então, eu poderia dar aula de yoga aí tranquilamente horas e horas, mas acaba que tem um pouco do nosso limite físico e humano do cansaço físico. Que tem que respeitar. Eu faço as posturas junto com as alunas, então, assim, acaba que tem um limite de aulas ali, no máximo 6, 7 por dia. Mas o meu limite. Essa tranquilidade que traz o yoga para a pessoa praticante dessa filosofia, ela pode fazer com que você tenha menos cansaço? Você tem que ter um limite ali para você chegar? Ou você tem que regular aquilo? Ou você conseguiu, através do yoga, mudar totalmente assim, a perspectiva da sua vida? Hoje você encara ser mãe, ser mulher, ser esposa, ser profissional. Sim. Você consegue encarar de uma outra visão? Você acha que o yoga te ajudou muito nisso? Por quê? Porque o yoga eleva essa frequência vibratória. Ele auxilia as nossas tomadas de decisão. Mas através do bem-estar? Ele aumenta o foco, o raciocínio lógico e a clareza mental. Então, isso não é só um bem-estar pautado, sabe? Não é só uma coisa. Então, são fatos de vida que vão mudando e virando essa chave. Então, você consegue lidar melhor com os problemas. As alunas falam isso para mim e isso é sentido claramente. Depois que você começa a praticar o yoga, um problema que antes te incomodava muito, ele passa a tomar dimensões menores. Porque você deixa de se identificar, você aprende estratégias para ir para dentro de você, através da sua tomada de consciência. Isso é muito individual, claro. Isso é o processo de cada um. E a gente fala que é o processo de lapidação do yoga. E a mente é tudo, né, gente? Cada um aqui de nós sabemos que a mente estando organizada, sua vida fica organizada. O seu dia fica mais tranquilo. Segurança, autoconhecimento, controle do físico, controle do emocional, controle do mental, ou seja, é você no comando da sua vida, é você tomando as rédeas da sua vida. E vários controles. É você sabendo que você pode, é você vivendo com alta performance, e isso é maravilhoso. Alta performance, a gente está falando de alta performance mental, entende isso? O yoga consegue prevenir doenças mentais, como Parkinson, demências, Alzheimer's. Por que o yoga consegue prevenir isso? Porque ele faz uma vasodilatação lá para o seu córtex cerebral frontal, com as posturas de inversão, onde a cabeça está embaixo do coração. O praticante de yoga recebe muito sangue oxigenado, rico, limpo em nutrientes. Então, isso faz toda uma neuroplasticidade, que hoje em dia é chamada. O que é neuroplasticidade? O seu cérebro aprende a usar áreas que antes estavam latentes. Então, acredita-se que o praticante de yoga e yogini, eles conseguem usar uma massa cerebral maior quando comparado com o não praticante de yoga, porque ele tem acessos mentais diferentes. Através dos asanas, das posturas que são desafiadoras. Claro que isso é de acordo com cada corpo. Então, através desses desafios para construir os asanas, você constrói informações lá nos seus neurônios, como se eles fossem estendendo bracinhos e fazendo esses brotamentos de axônio para que você utilize, então, uma área cerebral maior. Então, aumenta muito o foco, o raciocínio lógico, o discernimento mental e a clareza. Então, isso tudo, pega tudo isso que a gente está falando e joga para sua vida. A vida muda, gente. Quanto tempo leva é uma virada de chave que, assim, as alunas não ficam sem. Alunas não ficam sem a prática de yoga. E quanto tempo leva para aprender então, a fazer? Eu quero isso, né? Tipo, eu quero isso. Eu quero aprender agora. Quanto tempo leva fazendo certinho? Pode ser daqui 1 minuto. Passa, vem agora. Porque eu acho bacana, isso, né? Lu, varia muito de indivíduo para indivíduo, mas os primeiros sintomas já vêm com a primeira aula, se ela é bem direcionada. Mas a partir de 1 mês, 2 meses, você já tem todos esses benefícios do yoga. E ele vai ficando cada vez mais ativo e mais presente no seu corpo, quanto mais você é praticante. E dentro da prática de yoga, a gente fala que
O yoga é uma mini vida. Em cima do seu tapete, em cima da sua prática de yoga, as posturas, elas têm kramas. Kramas são etapas, assim como os kramas da sua vida, assim como as etapas da sua vida. Então, você vai passando por aquela postura, você vai percebendo a sua rigidez, você vai acessando esses campos físicos e você vai se abrindo e você vai se permitindo. Então, todas as posturas, elas têm etapas mais simples, mais acessíveis, elas têm etapas intermediárias e elas têm aquela finalização, que é aquela etapa mais avançada. E a hora que você chega naquela etapa, gente, muita coisa flui na sua vida. Eu imagino que a gente é como se fosse um computador, né, dentro da gente. Deleta, aumenta, diminui, tira um pouco de Ele vai ficando cada vez mais informação. devagar, né? Não adianta mais apagar a fotografia e nada. Exatamente. Mas me corrija numa coisa, se eu estiver errado. Eu estou querendo assimilar uma questão que você está pondo aí, talvez eu esteja muito enganado, mas não tem problema você me corrigir. A inteligência da sua fala aqui é muito agradável, é muito gostoso. E a gente nota que você tem um domínio completo disso, que é uma coisa que eu não vou chamar de modinha, porque a atividade já é antiga. Perfeito, amei, arrasou. Mas eu queria saber... Gente, yoga modinha, né? Modinha é calça de cintura alta, cintura baixa. O yoga é uma filosofia de vida, gente, que está aí há quantos milhões de anos. Mas né? a questão não é essa, a questão é uma outra. Eu estou querendo entender se as posturas utilizadas no yoga vai fazer com que eu exercite a minha mente. Perfeito, vão. Exercite a Mas sua mente. é assim? Elas são mentais. Elas são posturas mentais. Tem posturas que, principalmente, são as posturas de equilíbrio, elas são muito mentais. As alunas já sabem. Quando a sua mente está tagarela e quando você está pensando em mil e uma coisas com aquela turbulência, você não consegue ficar numa postura da árvore, que é aquela postura mais básica, com um pé só apoiado no solo. Então, através desse equilíbrio do físico, você aciona campos mentais, sim, internos. Porque o seu cérebro, o seu córtex cerebral frontal, ele está relacionado com seus músculos, está relacionado com suas articulações, com seus ossos, né? Você é um ser integral, né? Integral, em todos os sentidos. Então, existe essa conexão. Então, isso faz muito sentido. E uma outra coisa que eu acho que é muito interessante também é com relação à purificação e com a neutralização, né? A gente falou no início de karma. O yoga acredita muito. Isso ajuda muito o fato mental que você está colocando aqui. O yoga acredita muito que não existe karma negativo. Não existe, porque esse é o meu karma, porque é o peso que eu carrego. A gente ouve muito falar isso. Não existe isso, né? O yoga acredita que, independente de cada religião, o yoga não é sobre religião, mas o yoga acredita que a gente pode neutralizar o karma. Você pode neutralizar as energias negativas que vêm para você. E como fazer isso? Como que você pode neutralizar essa energia? Com a tomada de consciência, não indo com o ego, não deixando o seu ego sobressair, de modo que você queira que o mundo todo fosse à sua volta, indo para imparcialidade e neutralidade. O que é a neutralidade? É a não dualidade. De acordo com a filosofia do yoga, não existe o certo ou o errado, não existe o bem e o mal, igual a gente falou. Então, você buscando essa neutralidade e a imparcialidade nos fatos, você consegue neutralizar muito o seu karma, o seu campo negativo. E tem 5 passos práticos que todo mundo ama, que ajuda muito nisso. Então, 5 passos práticos para você neutralizar o seu karma negativo e elevar a sua energia. Vamos aprender. Primeiro passo, praticar o yoga. Você queria algo mais fácil. Mas eu sei que você tem aula e nós vamos participar. Praticar o yoga, praticar a introspecção e meditação. Ir para dentro, sair do mundo externo, conectar com você, entender os seus pensamentos, interpretar os seus pensamentos e se fortalecer. Primeiro passo. Segundo passo é não julgar. Não julgar o outro. Não julgar o outro pelo que ele fez. Não querer que o mundo comporte da forma como você acha ou de acordo com os seus anseios. Não tirar a sua expectativa de vida daqui e colocar ela lá fora no mundo e trazer ela para dentro. Então, não julgar. Terceiro,
Dharma é o propósito, é o amor, é a doação. Viver nesse amor. Ou seja, você tem um arroz hoje para fazer, você tem que limpar o chão da sua casa, você tem que administrar uma grande empresa com muitos funcionários, faça com amor, faça com devoção. Você tem um arroz para fazer para o seu filho, faça dele o melhor arroz da sua vida. E fica uma delícia. E coloca amor. Faz com amor o seu trabalho. Se você fizer com amor, com gratidão, com devoção, tudo vai fluir. E aí, às vezes você fica, mas qual que é o meu dharma? Qual que é o meu propósito? Eu não sei se eu estou no meu propósito certo ou não. Não sei se eu estou no meu caminho correto. Esquece e faz com amor. Se você faz com amor, com doação, com gratidão, a vida vai te mostrar o caminho e vai te direcionar. Quarto ponto, estamos no quarto, né? Quarto ponto, não fique remoendo, troque a palavra lamentação por gratidão. Então, não fique remoendo fatos do passado. Estudos científicos confirmam que cada vez que você relembra um sofrimento do passado ou que você conta uma tragédia que você viveu, o seu corpo sofre e vive isso e libera neurotransmissores responsáveis por esse sofrimento lá no seu córtex cerebral, tudo novamente. Então, ou seja, você vai sofrer de novo, seu corpo físico vai sofrer e a sua frequência cai. Então, e a frequência cai, não é legal. Sim, aí vem as doenças. Então, evite se lamentar. Evite se lamentar. Não fica na melancolia do passado. Porque quando eu era criança, lá na casa da minha avó, que era bom. Se eu tivesse feito isso. Se eu tivesse. Isso é melancolia. O que é melancolia? Você viver no passado. Ou viver assim, nessa amargura, que isso é muito triste, muito prejudicial. Ou então, nossa, Lu, ontem eu tive um acidente, mas foi horrível. Sabe o que aconteceu comigo? Isso. Ai, aqui doía. Tem pessoas que gostam disso, né? De ficar remoendo as dores do passado. Isso. E quando você fica remoendo isso, o seu corpo sofre da mesma forma como se você estivesse vivendo tudo real, de novo. Agora, tudo de novo. Isso é sofrimento. E o quinto e último é viver no tripé. Tripé, fé, coragem e autoconhecimento. Nossa, que aula, hein? Se você vive nesse tripé, você vive muito mais feliz. Só que, gente, vem cá, nós somos pessoas normais. É fácil? Não. É fácil pra quem tá em casa, é fácil pra vocês que estão aí, tá todo mundo aqui assim. Nós estamos tendo uma aula. Não é fácil, gente. É muito difícil. Por quê? Por que é difícil? Porque você tá na vida. Coisa que acontece num dia. E porque você tá na vida. Você não tá no céu. Se fosse fácil, você não estaria aqui. Se você nasceu, se Deus te deu a oportunidade de voltar, é porque você pisou no tomate em vidas passadas. E Ele te deu uma oportunidade de você estar aqui e você melhorar. Você melhorar, você se lapidar para você ser um ser humano melhor para você, gente. E se a gente é um ser humano bom pra gente, a gente é bom com tantas outras coisas ao redor, né? A gente só tem que ganhar, né? Gente, as alunas falam muito isso pra mim. Planta o bem, vai colher o bem. Ouço, sabe? A vida muda de quem começa a praticar o yoga. O mundo tinha que praticar yoga. A gente precisava de mais profissionais, inclusive aqui em Lavras, mais profissionais especializados mesmo, sabe? Mas é difícil, né? Então, assim, se torna muito difícil pra gente. Então, a gente tem que sempre estar fazendo essa tomada de consciência. Você tem algum relato de alguém que parou de tomar algum medicamento? Porque Sim, hoje eu tenho nós relato temos de muito várias alunas, não é só um, não. Conta alguns pra gente. Há várias alunas que pararam de tomar, principalmente o Zolpidem, né? Que é um antidepressivo. Então, uma das alunas que tomam antidepressivos. Até um ansiolítico também. Ansiolítico, depressivos, medicamentos para dor na coluna. Isso através do yoga. Né? O yoga alivia muito as dores na coluna, através dos alongamentos, através dos ganhos de espaço nas vértebras, nas articulações. Tudo influencia. Tudo influencia. Então, na verdade, assim, o corpo do praticante de yoga, ele vai se purificando, você começa a fazer escolhas melhores para você, escolhas melhores para sua vida, você entende que a vida não é só preencher vazio, sabe? Porque às vezes, Lu, é muito comum você entrar no consumismo, não no consumismo da compra também, mas você não consegue ficar sozinha. Então, você precisa do seu marido o tempo inteiro ou você precisa de uma turma da sociedade para estar com você o tempo inteiro para preencher um vazio aqui. Ou você precisa comprar e preencher esse vazio com bens materiais. Ou você precisa comer, você acabou de comer um prato agora e você já está pensando na próxima comida. E você quer comer cada vez mais. Você está preenchendo vazios com a compulsão. Você está preenchendo vazios com a compra, vazios com companhia, vazios com sociedade, sendo que você não consegue ficar sozinha com você mesma, né? Com você mesmo. Bom, então, o yoga traz muito essa tomada de consciência pra gente, faz a gente entender
que a gente não precisa do outro para ser feliz. Primeiro a gente tem que ser feliz aqui com a gente mesmo, para depois transferir isso para o mundo. Aí sim você vai conseguir. Como que você vai doar uma coisa que você não tem? Então, doar amor, doar felicidade, doar paz. Por isso, às vezes, tantas pessoas amargas, tantas pessoas que não sabem dar um bom dia, dar aquele sorriso, né? E aí você só fala, pelo fato de você dar um bom dia, sorrir e tratar as pessoas com igualdade, nossa, o seu dia vira outro. É o trabalho então, do eu, né? Essas 5 etapas para a lapidação, elas servem para nossa vida diária. Lembrei de uma coisa que... E o yoga, só desculpa te incomodando, o yoga que traz tudo isso que eu estou falando aqui. As nossas aulas são aulas práticas, elas não têm teoria, mas o yoga traz tudo isso durante a aula. Então, durante uma prática de yoga, por trás de cada asana, tem as filosofias embutidas que eu vou falando, tem as mentalizações, tem os mantras, tem os sankalpas, que são os propósitos de vida e objetivos de cada um deles, e a gente vai passando durante a aula de uma forma bem dinâmica. Eu nunca assisti uma aula, nunca participei de uma aula. O que eu noto é que são movimentos difíceis, e isso não me encoraja a participar. Você acha que é aquilo tudo ali que você vê? Como é que eu faço a minha primeira aula? Eu vou chegar lá, vou olhar, ver aquilo. O que eu recebo de mensagem assim, eu queria praticar o yoga, mas eu sou muito iniciante e eu não sou flexível. Então, a pessoa acha que assim, que para praticar yoga você tem que ser flexível, você tem que pôr o pé na cabeça e você tem que fazer malabarismo. Não precisa disso. Só que você não toma banho todos os dias? Então, você não iria tomar banho e falar assim, não, eu vou sujar amanhã, então para que eu vou tomar banho hoje? Tipo isso. Se você não precisa ser flexível para praticar o yoga. Porque lá no yoga você vai ganhando flexibilidade aos poucos. E aí, assim, você fala assim, não, então eu não sou flexível, então o yoga não é para mim. Então eu vou sujar amanhã, então eu não vou tomar banho hoje. Simples assim, né? Então, na verdade, são os 2 tabus que o yoga sofre muito. O primeiro tabu é esse que você falou, do medo de ser inacessível, de ser inatingível. Sim. Mas, às vezes, a pessoa se esconde um pouquinho por trás desse medo, sabe? Às vezes, a pessoa se fecha, não, aquilo lá não é pra mim. Ela não se permite conhecer o novo, experimentar. Pois é. Eu tenho práticas lá que são do yoga restaurativo, que a gente chama, que as meninas amam fazer, que é um yoga bem suave, bem tranquilo. Eu tenho as turmas que praticam comigo já há 5 anos, então são as turmas que já fazem os saltos, as transições, e aí eu nem coloco alunas iniciantes com essas, eu nem coloco separadas. Juntas, são todas separadas por níveis, todas as turmas. E por que você sempre quer entrar sendo bom em tudo? Você não pode começar sendo ruim? Esse é o grande erro da humanidade. Esse é o grande erro de todo mundo, né? Você já quer começar o seu trabalho, você já quer começar na sua vida sendo top. Frente. Então, eu vou direcionar um produto para vender online. Mas você já quer ter logo, mas eu não tenho nem 5.000 seguidores. Então, você já quer chegar logo lá em cima, você já quer ser o melhor da sua cidade, o melhor do seu país. Então, a gente não admite começar e ser principiante. Porque já traz aí ansiedade. Já traz ansiedade, já traz as comparações, já traz o auto-julgamento. O medo, talvez de dar errado. O medo de dar errado, o medo do desconhecido. E aí você perde chance de ser feliz. Exatamente. Tantas pessoas perdem, né? Por nem tentarem. Por nem tentar. Nem se dá a chance. E quem pode ir, Maristela? Todos podem ir. Eu tenho alunas de 4 a 70, quase 80 anos. E é incrível, sabe, gente, como que o yoga abraça e como que ele consegue agradar essas faixas etárias, né? Olha pra você ver, desde de 4 aninhos até quase 80 anos. É maravilhoso. Vamos falar um pouquinho das meninas? Porque nós estamos aqui com mais meninas do que meninos, né? Sim. As mulheres sempre no comando. Exato. Sim. Então vamos tentar facilitar a vida, né? Vamos deixar elas fazer o yoga. É lógico que os meninos também podem participar do yoga. Você está deixando isso bem claro. Sim. Mas e a minha amiga grávida? Ela pode fazer uma aula com você? Perfeito, amei. Eu tenho yoga para gestantes, tenho aulas específicas para gestantes. Não vai fazer mal? Aulas específicas para gestante, que são diferentes das aulas para as que não são gestantes. Existem posturas que do yoga que as gestantes não podem fazer, que são as torções, torções principalmente, são super contraindicados. As contrações, que a gente sempre pede muito para sugar o abdômen, então o gestante não pode fazer, então tem as indicações. E a prática para gestante, direcionada para gestante, ela trabalha o assoalho pélvico, a abertura do quadril, para favorecer para o parto normal. Eu tive uma aluna que ela ganhou o neném o ano passado, ela teve um parto natural
na sala da casa dela. Olha. E ela falou que no momento, ela lembrava dos mantras, porque aí tem uns mantras para gestação. E ela me mandou uma mensagem maravilhosa, que eu fiquei até emocionada, e ela dizia que no momento do parto, na sala da casa dela, ela mentalizava os mantras do yoga. Então, o yoga para gestante, ele trabalha muita conexão mamãe e bebê, trabalha a abertura do parto, fortalecimento da musculatura perineal, do assoalho pélvico, para, enfim, ajudar. Se o parto for normal ou não, vai ajudar também, mesmo que faça cesárea, vai ajudar na recuperação no pós. Porque às vezes a mãe quer ter cesárea e não um parto normal, por exemplo. Sim, Aí não, e às não vezes precisa ela não preocupar. tem condições, às vezes o bebê tá sentadinho, às vezes ele tá com cordão, né? Então tem várias questões, não é só querer, né? Agora... Mas assim, de toda forma ajuda na recuperação do pós-parto, mas são turmas específicas para gestante. Agora eu gostaria de fazer uma outra pergunta, continuando falando das meninas. Sim, senhor. Tá? Vamos ver. Estamos adorando, Isso é bom pra gente. É porque é muito... Não é fácil ser mulher. E não é fácil ser menino também, homem. Mas e a tensão pré-menstrual? Que hoje atinge, talvez, relacionamentos, namorados e tal. Perfeito, excelente. A TPM, também vai que você quer saber. isso? Vai sim, porque o yoga trabalha o sistema endócrino. O yoga trabalha muito as glândulas, principalmente as glândulas relacionadas à garganta, as glândulas relacionadas aos órgãos da cavidade abdominal, através de posturas de abertura laríngeo, através das posturas de torção. O yoga trabalha o sistema endócrino interno para normalizar as produções de hormônios. Então, às vezes, as alunas, isso também é muito comum, gente, eu ouço muito, as alunas chegam antes da prática com dor de cabeça, cefaleia, tensional, enfim, e elas falam assim, gente, acabou a minha dor de cabeça após a aula. Então, é um alívio que vem mesmo dessa cura interna, desse equilíbrio dos seus sistemas. Sistema cardíaco, sistema endócrino, sistema respiratório, sistema circulatório, enfim, todos os sistemas funcionando ali em perfeição. Imagina isso. Tudo funcionando é um em perfeição. né? Sim, e na hora que você relaxa, porque a gente trabalha o corpo físico e no final a gente relaxa e descontrai, na hora que você descontrai o seu corpo físico, todos os processos fisiológicos, eles acontecem de uma forma muito perfeita, sabe? Funcionando com perfeição. O corpo é uma máquina, né? Isso é muito bacana. Interessante. É muito pena que a gente deixa, né? Tem que saber trabalhar. Né, Lu, com a nossa máquina. Eu tenho esse problema, viu? Eu não queria lubrifico saber. muito a Que minha a gente máquina. pode. Eu não lubrifico, cara. Não lubrifico. A gente pode tanto potencializar ela e tornar uma máquina o quê? De um carro top aí. Né? Pelo menos para não ter né? Eu acho ou que isso você é pode importante. jogar a sua para baixo, sim, com as suas escolhas, com as suas tomadas de decisão. E a sua escolha é agora. A sua vida é agora. O seu melhor momento é esse que você está vivendo agora aqui comigo, com a gente. Porque o ontem já passou, é melancolia. E o futuro, se você coloca expectativa lá, ele não aconteceu ainda. Então, você já está partindo para níveis de ansiedade. Nós temos que viver o hoje, né? É o que a gente nota todos os dias. E pensando. o que a gente não consegue. Todo mundo fala isso, viver hoje, mas você consegue? É super Não. difícil. É isso. A gente sempre está impossível. vivendo Então, lá aqui no a gente está falando de pessoa no normal. futuro. Ninguém... É a cura do nosso eu, né? A gente precisa viver tranquilamente. Eu não preciso estar remoendo alguma coisa que pode acontecer, uma coisa que aconteceu. Ou que vai acontecer. Futuro está para acontecer, o passado já foi. Sim, exatamente. É o correto. Viver na né? neura. Agora, uma outra coisinha que eu acho muito isso que as minhas interessante. alunas falam, elas conseguem pausar no momento que está lá. E as aulas são tão boas. Eu tive um professor uma época que ele falava assim, você vai saber se a sua aula foi boa quando terminar a aula, a aluna falar, já. E é isso que eu mais escuto, né? Já, você fica Não uma vê a hora hora lá, passar. e você fala assim, nossa, mas já? Tá já igual o Elite acabou? Podcast. Eu posso ficar, exatamente, aqui tá ótimo. E aí fica assim, as alunas ficam assim, eu posso ficar aqui? Aí a hora que acabar a aula, ai, que vontade de ficar aqui. Então é por quê? É porque a gente consegue entregar isso que você não consegue fazer sozinho. O yoga entrega isso pra gente. E eu preciso também praticar. Então, eu faço a minha prática pessoal de yoga todos os dias. Às vezes, eu faço até mais de uma prática por dia. Pra justamente ter esses benefícios. Agora, uma outra coisa. A gente falando sobre energia, sobre emoções. No dia a dia, Maristela, a gente lidar com vários tipos de pessoas. É muito comum. Se você for falar quantas pessoas você encontrou hoje, quantas pessoas eu encontrei hoje, e o Nath... A energia, por que a gente às vezes sente
perto de algumas pessoas, uma energia mais pesada. Você sente cansada, né? Isso. Eu trabalho muito isso em mim, sabe? Às vezes parece que eu pego a energia ruim e boa também. Você já percebeu que às vezes te dá até sono? Você fala assim, do nada. É porque o que acontece, Lu? As pessoas, elas têm uma carga energética, o que a gente falou. Você tem o seu corpo energético que está em volta do seu corpo físico. E esse corpo energético, ele vibra numa frequência. Só que tem pessoas que estão vibrando tão baixo que elas passam isso. E se de repente você estiver desalinhado, estiver com seus canais abertos, você capta toda essa energia. São as pessoas tóxicas. E às vezes, as pessoas são tóxicas, na maioria das vezes, elas não sabem que elas são. Mas elas liberam essa carga pra gente, essa toxicidade pra gente. Principalmente as pessoas que estão em contato com várias outras pessoas. Nas redes sociais, passa-se muito essa energia do que você tá fazendo, da inveja propriamente dito, né? De olha lá, tá lá, a roupa, o sapato, a vida, fez. Na verdade, a pessoa não tá entendendo o que aconteceu por trás da sua vida pra você estar ali. O que tá acontecendo realmente. Então, como que a gente pode fazer para neutralizar essas cargas negativas que a gente recebe do outro? Tanto pra gente não levar e não trazer, né? Sim, o que você pode fazer na sua casa é montar um cantinho, que seja um cantinho zen para você, um cantinho que você possa colocar o que você quiser, de acordo com o que você acredita. Vela, você pode colocar óleos essenciais que elevam a sua frequência. Incenso. Você pode usar incenso. Você pode usar as ervas medicinais que vêm dos nossos ancestrais, né? As plantas medicinais, os chás terapêuticos, as ervas, desde uma simples hortelã que todo mundo tem em casa, até funcho, boldo, enfim. As mais simples, uma erva doce. Você pode fazer chá com decocção, e você pode também fazer uma infusão. Você pode picar essas ervas e deixar numa água ali uns 20, 30 minutinhos antes do seu banho, e depois você vai jogar sobre o seu corpo após a última etapa do chuveiro, a última chuveirada. Então você... Ótimas dicas. Você está falando de aromaterapia? Eu estou falando de plantas medicinais, também de aromaterapia dos óleos essenciais. Porque nós usávamos isso antes, né? Os nossos avós, essas pessoas... Os nossos ancestrais usavam isso, eles faziam maceravam, né? E hoje a gente tem aí os óleos essenciais. Os óleos essenciais são o quê? Amo também. Os óleos essenciais são o quê? Pois é. Os óleos essenciais, eles vêm das flores, ou das cascas, ou das sementes. Eles vêm do processo de destilação das plantas. Então, as plantas, elas passam por um processo de destilação e o óleo é extraído, e o líquido que foi resultante é o hidrolato, que também tem muitos compostos químicos. Então, o óleo essencial, para você ter ideia, uma gota de óleo essencial de rosa tem 50 toneladas de rosa. Nossa. Imagina a energia disso, gente. Imagina a energia viva disso para você. Se você tem contato com uma rosa, e pelo perfume, pelo toque, ou pela simples natureza, porque a natureza é uma das formas até de nos curar, viu, Lu? Bem lembrado que você perguntou. Uma das coisas também de curada para a pessoa tóxica é caminhar na grama, estar em contato com a natureza. Isso é muito bom, isso eleva muito a nossa frequência. Andar descalço. Sim, imagina se você tem contato com uma rosa, com a natureza, você já sente um bem-estar enorme. Imagina você tá usando ali toneladas. Então, o óleo essencial, ele tem propriedades bioenergéticas que são excelentes. E todos são descritos pela literatura. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente está falando de óleo essencial. A gente não está falando de essência. Óleo essencial é caro. É diferente. Essência, não. Então, a essência, ela é produzida no laboratório. É errado usar essência? Não, não é errado. Mas você vai usar a essência para perfumar o ambiente, para perfumar a sua casa, perfumar a roupa de cama. São diferentes. E você vai usar o óleo essencial como benefícios terapêuticos, bioenergéticos. Então, aí você tem que ser orientada, porque cada óleo essencial, cada planta tem uma indicação. Então, você pode fazer os blends, né? Você pode montar sinergias, desde que eles não sejam antagônicos. Você trouxe um presente hoje para cada um da equipe aqui. Sim. Você poderia explicar para nós o que você trouxe para a gente? Vamos lá. Então, eu trouxe o sticker nasal e o roll-on, que é com óleo essencial, né? O sticker nasal aqui dentro tem um blend de óleos essenciais. Aqui no caso que vocês foram presenteados é de ânimo e energia. Então aqui dentro
eu manipulei hoje para vocês um blend para dar ânimo e energia. O sticker nasal, esse aqui é meu, ele é de uso Você individual. mesmo manipula? Eu mesmo manipulo, eu tenho um curso de aromaterapia, eu sou aromaterapeuta credenciada pela Anvisa. Nos países de primeiro mundo, aromaterapeutas fazem parte de corpo clínico dos hospitais e elas passam nos leitos, as aromaterapeutas, fazendo as inalações, fazendo o uso da aromaterapia em hospitais. Olha, que coisa mais sei se aqui interessante. E a Organização Mundial de Saúde já decretou a aromaterapia como sendo coadjuvante, tá? No tratamento para qualquer doença de transtorno físico, emocional, energético. Eu enfim, acredito certo? piamente nisso. Então, Eu também. Então, Eu também. já tem esse decreto, então isso já é lei como coadjuvante, certo? Então a aromaterapia, ela vai te ajudar. Ela não vai substituir, mas ela vai te ajudar. Nós somos seres únicos, nós somos seres totalmente individuais. Distintos. A gente não é uma matemática. Então, a aromaterapia, ela atua bem nesse sentido da bioenergética. Mas que bacana. Aí os stickers nasais, Leigo então, aqui, pra caramba, nesse sticker nasal, a gente faz o uso introduzindo na narina, incluindo a outra e fazendo Fecha a uma outra inalação narina. bem longa. Por que os estudos científicos comprovam que o sticker nasal ele faz mais efeito? Porque o óleo essencial vai direto na mucosa nasal. Indo na mucosa nasal, questão de 3 segundos, ele já cai na sua ativa, corrente né? circulatória e já vai para campos mentais para acionar os determinados campos de acordo com o benefício de cada óleo em questão. A mesma coisa que você tem quando você usa um spray nasal para rinite. Então, é a mesma via de acesso da mucosa nasal. Então, questões de segundos, ela já cai na sua corrente circulatória. É melhor que o Rolon e é melhor que pingar? Sim, porque o efeito dele é mais rápido e é um pouquinho mais duradouro também, sendo que o óleo essencial é muito volátil, então ele evapora muito rápido, né? Então, contribui, então, também com alguma doença respiratória, rinite, sim. alguns Aí tem as problemas indicações respiratórios. específicas, tem. Os óleos essenciais Muito legal. indicados para rinite são hortelã, principalmente, melaleuca, eucalipto e tea tree. E como é que eu encontro isso? Eu não sei se... Você pode agendar uma consulta de aromaterapia comigo. Então, exatamente. Aí sim. eu participo trabalho de uma com essas consulta. consultas, sim. Aí, no caso de aromaterapeuta, se for individual para você, sim. A gente agenda uma consulta e aí, através da análise da sua vida do passado Aí você vai remoto analisar. e do passado atual, a gente vai ver onde tem bloqueios energéticos. Porque vocês sabiam que existem alguns bloqueios energéticos nas células do seu corpo que podem trazer algumas doenças, inclusive traumas que você sofreu na infância, eles ficam armazenados na bioenergética, no DNA de cada uma das células do seu Isso corpo. desbloqueia. E aí tudo a gente vai desbloqueia fluir. com os óleos essenciais. E falando nisso, o pessoal já tá falando que tá dando tempo nosso. Falei que passa rápido. Estamos igual às Já? aulas da Maristela, Já? né, querendo Já? ficar. Ô, caramba, eu não fiz metade das minhas Então, perguntas a ela. Aqui teria que gravar vários podcasts, porque Então, tem muito assunto, né? Tem, que o faltou. yoga é muito vasto, é um assunto muito bonito, porque une a filosofia de vida, né? Essa questão do autoconhecimento, da filosofia de Muito vida e das bacana. posturas. Então, ele é muito, muito complexo. A gente poderia ficar aqui esse restinho de ano só falando sobre yoga. Mas interessante. Depois a gente vai gravar outros com outros assuntos pautados por Sim, você aí, Maristela. perfeito, E obrigada. você consegue fazer Fico muito feliz. algum exercício com a gente aqui pra gente chegar em casa bem leve? Vamos fazer um reset da Sim. mente. Dá E quem pra fazer estiver aqui? em casa pode fazer. Dá pra fazer. Então vamos lá? Vamos. Vocês vão apenas me ouvir, vão posicionar aqui, pessoal, quem tá em casa, quem for fazer esse descanso com a gente vai fazer um reset. A gente vai fazer um mini relaxamento, uma breve descontração. Será bem rapidinho. Tá. Todo mundo vai se beneficiar, porque vocês vão se sentir mais em paz, mais relaxados e com espaço na mente. Então, como no caso aqui vocês estão assentados, eu só vou pedir para vocês recostarem a cabeça atrás da cadeira, achando uma posição confortável. Acho que você pode escorregar. Você pode escorregar um pouquinho. Pode deitar na mesa? Eu queria que você ficasse, Natanael, com sua cervical, a parte de trás, apoiada. Apoiada? Para ela não sobrecarregar. Então eu vou escorregar na cadeira. Então quem está em casa, cuida, porque você tem que fazer esse apoio. Postura, igual a luta. né? Com a Assim, postura tá bom? relaxada. Tá excelente. Quem estiver em casa, pode fazer antes de dormir. Aproveita desse podcast antes de dormir. Você quer dormir melhor? Vem com a gente, então, fazer essa técnica de descontração. Posso fazer isso todo Basta dia? você ouvir. Pode fazer todos os dias. Então, vamos começar. Então, vamos. Agora, feche os seus olhos. Com bastante leveza nas suas pálpebras. Não faça força para tocar uma pálpebra a outra. Inale longo, profundo e nasal.
descontraia a sua bochecha, deixando a sua língua solta na boca e relaxada. Descongestione a sua face, o pescoço. E agora relaxe e solta os seus ombros. Deixe os seus ombros soltos e relaxados. Perfeito, Lu, viu como que você estava tensa? Relaxe. Ela soltou o ombro aqui, abaixou horrores. Relaxe e solta agora o seu centro cardíaco e o seu coração ao exalar. E mantenha-se assim, com respirações longas e bem profundas. Mentalize agora que você inala milhões de partículas douradas que estão aí na biosfera à sua volta. E você agora não faz simplesmente uma respiração. Agora, neste momento, você troca um simples fato de troca gasosa por luz, por alma, por aura, pela sua energia viva. Siga assim, sem fazer muito esforço, inalando longo pelas narinas, e agora você vai, mentalmente, acompanhar o trajeto do ar. Passe por trás das suas narinas, laringe, vai junto com o ar, faringe, traqueia. Chegue na sua garganta, mais abaixo, lá na traqueia. Agora lá nos seus pulmões e nos alvéolos. E siga assim. A cada inalação que você fizer, você puxa mais luz dourada para você por trás das narinas. E vai indo assim lá para dentro. Lá para dentro. Deixa essa luz dourada agora, do final dos seus alvéolos, fazerem as trocas gasosas. E a partir daí, ela alcança a sua mágica corrente circulatória. Segue assim, a cada inalação que você faz, você vai lá por trás das narinas, laringe, faringe, pulmões, alvéolos, trocas gasosas. Essa luz chegando no seu sistema de rede capilares começa a viajar por todo o seu corpo, levando conforto e descontração para os seus ombros. Relaxe e solta trapézio, pescoço e faça a respiração bem natural. Não faça força agora para respirar. Deixa ela acontecer de uma forma bem leve. Perceba que agora esse sangue rico em luz, oxigênio e nutrientes vai nutrindo parte por parte do seu corpo. E você deixa a luz chegar no porão da sua vida, nos cantinhos mais escuros do seu ser. Percebe que essa luz alcança a pontinha dos dedos dos pés. Perceba os dedos dos seus pés brilhantes. O seu tornozelo, a panturrilha, o joelho, coxa, quadris. Ilumine o seu quadril e agora jogue essa luz para a sua coluna. Coluna lombar, torácica e cervical. Perceba o miolinho das suas vértebras, que é oco como um bambu, totalmente preenchido por essa luz dourada. E você continua inalando mais e mais essa luminosidade, que agora alcança seu sistema urinário, o seu sistema digestório. Ilumine o seu estômago, o seu fígado, baço, intestino. Ilumine o seu sistema digestório para que você consiga digerir não somente o alimento que você come, mas tudo aquilo que você ouve, não processa e sente. Ilumine e revitalize agora os seus pulmões. Perceba os seus pulmões dourados e brilhantes. Perceba o seu coração pulsando agora nessa luz que é sua. Essa luminosidade alcança ombros, cotovelos e pontinha dos dedos das mãos. E pouco a pouco, ela ilumina a sua face toda. E neste momento você esboça um leve sorriso imperceptível nos lábios, um sorriso discreto de Mona Lisa que você não pode ver, mas você sente essa alegria do momento, você sente a paz.
E você sente agora a sua massa encefálica, o seu córtex cerebral frontal, a sua massa cinzenta, todinha dourada, nutrida e fortalecida. Nessas ligações e nesse elo de luz dourada para você, você ilumina agora as suas tomadas de decisões, o seu raciocínio lógico e a sua clareza mental. Respire nessa luz que agora é você. E perceba que essa luz é você. Essa luz você pode chamar de alma, de áurea, de frequência vibracional. Essa luz é aquilo que você ganhou quando você nasceu, mas o corre do seu dia a dia, os seus problemas te impedem de vivenciá-la. Então aproveita. Aproveita desse momento que ele é só seu. E vibre agora para o que você quer. Coloque um propósito para o seu momento, para o seu descanso. Agora essa sua luz parte do seu corpo pelos seus poros. Ela sai pelos seus poros, inunda a sua cidade. O seu estado, o seu país, você continua vibrando mais alto ainda. Você atravessa os mares, as montanhas. Você atravessa as marés. E você chega num lugar bem alto. Na montanha mais alta do mundo, ali você encontra com uma força maior que te representa. Uma força maior que governa o universo e a todos nós. Faça agora a sua última inalação antes do seu retorno. E agora prepare-se para o seu retorno. Deixe que essa luz dourada que te acompanhou desde o início da nossa descontração retorne para o universo, para o seu centro de origem. E você vai voltando para você, para a sua vida, muito mais nutrida, muito mais fortalecida, imune e em paz. Faça uma inalação longa e retome para você, abrindo os seus olhos devagar. Quem está em casa e for dormir já pode aproveitar desse descanso e dormir. Nossa. E pode voltar aqui sempre quando você sentir necessário, quando você precisar de um descanso aí para você, para sua vida, quando você daí de casa estiver precisando de paz, de conforto, volte aqui e conecte conosco nessa maravilhosa descontração. Vamos voltando devagar e aqui encerramos o nosso momento. Nossa, que leveza. Tô igual uma pluma. Eu posso ficar aqui mais um pouquinho. E a sua voz é perfeita. Ai, obrigada. Nossa. O meu marido não falaria aqui, isso. Aqui, gente, meu nariz correndo. O que será aqui? Então, olha, eu senti um... Isso aí, Lu, é normal. Assim, a gente fez só uma mini, né? Uma mini descontração. É muito comum nas práticas de yoga o choro, as lágrimas, o excesso de lubrificação. Então, aí você está se lubrificando, você está colocando para fora as lágrimas, o suor e essas lubrificações em excesso. Isso é purificação. Isso demonstra que a gente ativou o seu sistema por um simples momento. Imagina se você fizer uma aula completa. Então, a maioria das alunas, principalmente nas primeiras aulas, choram muito. Por quê? Não sei, porque é normal, porque tá tocando lá no seu porão. Nossa. Sabe no porão da sua vida, naquele cantinho escuro onde nada chega? É bem assim. Olha, legal. Fiquei até com medo de sair aqui. Eu falei, gente, agora eu vou levar aqui. Muito bacana. Tá bom, pelo menos não tá chorando, né? Tem gente que fez o Shavasana ali, o descontração com a gente. Nossa. Todo mundo aqui fez. Gente, que gracinha. Muito legal. Toda a equipe aí coisa atrás. Boa. Ó. Mas foi muito bom, Maristela, que você continue assim com essa luz própria que você tem, obrigada. Essa energia deliciosa que você consegue passar para quem está ao seu lado. Obrigada, Lu. E vocês também, que vocês continuem assim. Hoje a gente estava começando aqui a gravação e eu comentei com a Lu, falei, gente, mas é assim o trabalho de vocês? É tão gostoso, é tão relaxante, é tão prazeroso. E muito nós obrigada pelo convite. Mais yoga. Eu fiquei muito feliz de estar aqui mesmo, de coração. Obrigada. Não, e nós agradecemos. E depois vamos gravar outros episódios, porque eu tenho certeza... A gente pode fazer focado em temas, a gente pode fazer alinhamento de chakras, a gente pode fazer abertura de peito. Tem muita coisa bacana para a gente levar para o mundo e para as pessoas que estão precisando disso. E o mundo está carente de amor, né? Sim, vamos levar isso mais. Isso mesmo, Lu. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Namastê. Obrigada. Namastê. Obrigada. Obrigado. Obrigada a você, Natanael. Foi um prazer. O prazer foi todo meu.
Então é isso aí, gente. Encerramos hoje mais um podcast. Agradecemos também ao Ike Fome, nosso parceiro oficial. E hoje tivemos já, porque não sobrou, mas nós vamos mostrar lá no começo do podcast as delícias do açaí. Depois a gente vai mostrar lá no comecinho, né, Nath? Hoje nós fizemos ao contrário. Delicioso, a embalagem perfeita, linda, saborosa, vários sabores nós recebemos aqui hoje. Muito bem montado. Muito bem montado. Então vamos deixar aqui um abraço para o pessoal que hoje nos trouxe aí de presente, através do Ike Fome, os deliciosos açaí.